Então vamos. Boa noite, amigos e amigas do Rádio Maria. Boa noite. Opa, obrigado. Estamos aqui na presença dos amigos que frequentam a nossa casa. Prazer tê-los aqui, tá? Em mais uma palestra pública de nossa casa. Hoje recebendo o amigo Roger, que vai nos conduzir na palestra, na reflexão sobre a mensagem do Evangelho e a reencarnação. A gente vai fazer uma oração. Vamos. Na sequência passamos a palavra para você, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, é com muita alegria que iniciamos mais um trabalho na seara, na tua seara, na seara do bem, rogando a Deus nosso Pai, que possamos estar intimamente preparados e receptivos a tudo aquilo que iremos ver e refletir na noite de hoje. E que o nosso irmão Roger faça da sua palavra um instrumento de ensino e sensibilização para as nossas almas. Um grato mestre aos amigos espirituais desta casa por mais um trabalho que se inicia. Que assim seja. Roger, palavras está com Muito você. obrigado. Bom, Felipe? Queria convidar aqui meu filho Brian, para ele ir passando os slides. Puxa uma cadeira para você, Brian. Então, a todos os internautas que vão assistir essa transmissão, meu boa noite. A todos vocês que estão aqui assistindo presencialmente também, aos espíritos que nos estão acompanhando também, né? Então, o nosso tema de hoje é a mensagem do Evangelho e a reencarnação. Então, a doutrina espírita, ela é reencarnacionista, né? E como tal, ela precisa ser compreendido o que é que significa isto e como isso está inserido nesse contexto, né? Primeiro, social, né? Porque o Espiritismo, ele não é uma teoria de laboratório, né? Embora tenha sido até elaborado por cientistas da época, intelectuais, né? Mas ele foi trazido principalmente por Leon Denis, né? Nas viagens de Kardec que ele fez também, né? Tem um livro só de viagens, acho que 1862, se não me engano o nome do livro. Então, é um espiritismo para a gente colocar na prática, né? Para a gente viver esse espiritismo. E até por isso que a gente tem tantas obras, né? Comentava aqui com o nosso irmão, né? Os romances que falam de reencarnação, né? São muito bem vendidos. Mas a gente vai trabalhar hoje, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras de Allan Kardec. Allan Kardec foi um professor que redigiu várias obras. A gente costuma dizer que tem 5 básicas, né? 5 principais. Mas eu até queria aqui, né, registrar, eu estou fazendo algumas pesquisas, né, sobre esse espiritismo aplicado no nosso dia a dia. Então, citar a Revista Espírita como uma importante forma de a gente interpretar a sociedade, os fenômenos sociais a partir, né, da doutrina espírita. Então, um dos pressupostos básicos, né, a gente pode até dividir a doutrina espírita em 5 bases, né, 5 pressupostos. Um deles é a reencarnação, que é a que a gente vai trabalhar hoje. E, como uma dessas obras básicas é o Evangelho, a gente vai aplicar, né, essa doutrina da reencarnação no Evangelho, que é uma das partes da Bíblia. A gente não vai poder falar de outras tantas manifestações da reencarnação no Antigo Testamento, ou, como eu gosto de explicar, da forma que Kardec usava, né? Primeira revelação, né? Porque quando a gente fala antigo, parece que é coisa que já não vale mais, não tem validade, né? É uma coisa velha, o Velho Testamento,
Antigo Testamento, não é um bom é o Novo. Não, tem a sua validade. Kardec diz, não rejeitai a Bíblia, né? A primeira revelação. Ela faz parte também do nosso imaginário, né, brasileiro, da cultura nossa brasileira. Então vamos lá. Primeiro, vamos buscar lá em João. O evangelista João, entre outros evangelistas que escreveram os evangelhos que estão na Bíblia, os 4 principais, para mim foi o mais espiritualizado, né? Um deles nem chegou a conhecer a Jesus, então pode-se tirar aí, né, a razão, né, de ele ter feito um evangelho mais assim jornalístico, como eu gosto de falar, que Mateus foi bem jornalístico, contando os acontecimentos, né, da melhor forma que ele pôde ali retratar. Mas o João não, né? Então o João começa a interpretar, inclusive, o Gênesis de Moisés, né? Quando diz lá que o verbo, né? Então, o que seria este verbo? A palavra verbo, em grego, que o Evangelho de João foi escrito em grego, a gente vai falar um pouco de grego com vocês também, mas vocês não vão não entender o grego que eu falar, né? Mas é a palavra logos, é uma narrativa que explica de uma forma mais clara, assim como o Espiritismo veio reinterpretar, né, as coisas, também a ideia do logos, da filosofia, era reinterpretar as coisas de uma forma mais racional. Então isso que era o logos. A gente acabou simplificando e usou a palavra verbo ou palavra, né? Mas Jesus é muito mais do que uma palavra que foi comandada por Deus. Vai lá e faz a terra. E Jesus foi e fez a terra, né? Não foi só uma ordem. Como Jesus dizia, ele e o Pai eram uma sintonia tão grande que nem um precisava mandar o outro fazer, que o outro já ia fazendo. A gente faz isso muito em casa, né? Quando o pai olha, papai, já estou indo, né? Não é mais ou menos assim, né? Quando a mãe olha para suas filhas e vice-versa. Então, a gente, quando tem uma sintonia, até no local de trabalho, com o patrão, com o chefe, ele às vezes nem precisa, né? Às vezes até por conta da telepatia, né? Da sintonia mesmo, a gente acaba adivinhando. Então, por que eu trago o primeiro versículo de João? Para dizer que no Espiritismo tem 3 coisas básicas, né? Deus, o Espírito e a matéria. Só existe um Deus, questão número 13 do Livro dos Espíritos. Então Jesus não é Deus. Aqui diz que é Deus, mas é o Deus que Jesus fala, que vós sois deuses, que não foi ele que disse isso, ele cita um salmo, que é o 82, que é uma ideia até platônica. Esse Deus maior, aliás, Deus menor, como o André Luiz fala no livro Evolução dos Mundos, né, são co-criadores em plano maior. São demiurgos, que é o termo que Platão usa, que é um Deus, lembrei agora da Idade Média, né, do feudalismo, né, suzerano, né, ou seja, tem lá os deuses menores que estão ali numa reunião de deuses. Então, assim, Jesus, ele foi criado como nós também fomos criados, né? Então, não existe exceções. Os anjos não foram criados perfeitos. E Jesus, como a interpretação a gente respeita, né, das outras crenças cristãs, né, como Jesus, o primogênito, ele mesmo diz, olha, tem muitos que foram feitos primeiro, mas estão atrasados, né? Talvez os exilados de capela, né? Os primeiros serão os últimos podem, de repente, se tornar os primeiros, né? Depende do esforço evolutivo de cada um, né, para atingir esta perfeição. E então, o que eu quero aqui registrar
é que Jesus já existia antes mesmo de existir o planeta Terra. Então, antes da encarnação de Jesus, né, aqui entre nós, já existia Jesus espiritual. Então, isso já é uma prova, né? A gente acaba distinguindo Jesus não como reencarnação, porque para nós reencarnação é uma coisa obrigatória. Todo espírito tem que reencarnar, né? Alguns até resistem, não querem reencarnar, né? Às vezes até forçam um aborto, tal, né? Para que ele não queira vir para a vida. Mas chega uma hora que ele é obrigado a encarnar. Mas Jesus já não tem mais por que reencarnar. Ele já passou por esta, né, obrigatoriedade. Só que agora ele faz por missão de ir em planetas, nascer como um Cristo e ali favorecer o desenvolvimento, né, daquela população planetária. E assim ele fez entre nós. Mas vamos supor que também seja isso uma reencarnação, já justificando que não é obrigatória para espíritos perfeitos encarnar. Então, o que é reencarnação? É um espírito que já existia e agora então ele toma um novo corpo, né? Diferente, a gente vai ver aqui nos próximos slides, do que os judeus acreditavam. Os hebreus acreditavam num tipo de reencarnação, mas que de repente podia ser uma metempsicose, né, uma troca de corpo, né? Por exemplo, quando Jesus pergunta quem é o Messias, né? Aí diz, é o João Batista, mas João Batista é contemporâneo de Jesus, como é que Jesus poderia encarnar de novo no corpo do João Batista que tinha perdido a cabeça, né? Então é algo muito confuso essa questão, né? Nos evangelhos entre o povo daquela época. Quando Jesus vai conversar com um senhor já idoso, e ele fica até irritado quando Jesus diz, olha, você vai ter que voltar a ser criança. E ele se sente ofendido, né? Está me chamando de criança? Né? Eu te elogiei, falei que você é um mestre. Eu também sou um mestre. Ele se apresenta como um dos principais, né, dos sacerdotes. E ele se ofendeu porque Jesus disse que ele tinha que tornar-se criança novamente. Mas tá, o que Jesus quis dizer com isso? Então, para a gente falar de reencarnação, a gente tem que falar de pré-existência. Inclusive tem algumas doutrinas, eu elogio muito a da minha esposa, que ela não é espírita, que é a dos Mormons, né, a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, que eles acreditam numa pré-existência. E acreditam até nesta ideia de que também nós vamos tornar-nos no futuro, né, cristos planetários em outros planetas. Acho muito interessante. Então, Jesus, como eu disse, pré-existiu a criação da Terra. Então, o Verbo se fez carne lá no Evangelho de João, encarnou entre nós, habitou, né, morou em tendas, né, a palavra em hebraico é morar em tendas, né? Eu falei para vocês que eu não ia trazer alguns exemplos da primeira revelação, né, a primeira parte da Bíblia, mas eis aqui uma prova que não é só o Evangelho que tem casos, né, de reencarnação. Então eu trouxe essa que não está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho muito interessante, que ele diz assim: Deus conhece cada um de nós antes da gente encarnar, antes do ventre da nossa mãe. Então não quer dizer que existia uma pré-existência, já sabia, né, que a alma, porque nós que somos brasileiros, eu era muito acostumado, embora fosse espírita quando criança, a entender que a alma nasce no dia do nascimento dela. Por isso que tem o horóscopo, né? Então é tão importante o nascimento, tal, como se definisse ali o futuro de uma criança, a personalidade, o dia do nascimento, né? Não estou aqui ridicularizando, né? Estou só pontuando como a gente acredita. Embora a doutrina espírita tenha uma outra visão a respeito da astrologia, né? Assim como a ciência também, a astronomia, tem uma outra visão da própria astrologia, embora nós, espíritos, tenhamos até uma compreensão um pouco mais permissiva, vamos dizer assim, né? Aproveitando também
essa questão, porque os astros influenciam em nós, né? Não dessa forma tão direta, mas vamos lá. Aí aqui a gente tem uma prova de que existe uma pré-existência, que a nossa alma não se liga ao corpo no dia do nascimento. Inclusive assistindo a alguns filmes, principalmente tailandeses, do Extremo Oriente, aí mostra a alma encarnando lá na maternidade, né? Então o espírito vem e gruda lá no corpo que acabou de nascer, né? Para nós, inclusive por isso está uma polêmica hoje sobre a questão do aborto, né? Nós espíritos cremos que a alma se junte ao corpo numa nova encarnação no momento da concepção, quando o espermatozoide chega lá no óvulo. Isso pode acontecer até 2 dias depois das relações entre um homem e uma mulher, né? Então até o 2º dia ocorre, né, essa união, e ali ocorre então a reencarnação, né? Tem pesquisas de médicos espíritas que tratam disso. Mas a alma, então, ela pré-existe, né? Inclusive a concepção, né? Antes mesmo, né? E a gente acredita no espiritismo que tem uma programação no mundo espiritual, tem uma equipe, né? Que fala, olha, você vai reencarnar, vou preparar os pais, né? Você tem algum para sugerir, né? Olha, mas você deveria nascer nesse grupo de pais aqui, porque você tem uma missão com eles. Então é meio que aconselhado, feito um programa. E aí me faz lembrar um pouco que a gente vai falar aqui do grego, né? De um dos mitos de Platão, o mito de Er, que fala sobre reencarnação. Platão também é um dos espíritos que assinam as obras da codificação. O Livro dos Espíritos é assinado por Platão. Kardec reconhece no platonismo, né? Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo tem todo um capítulo sobre a doutrina de Sócrates e Platão. Então a gente vai também fazer essa pontuação em alguns momentos. Isso é uma polêmica que houve, como eu disse para vocês, para os hebreus, né, os judeus de todos os partidos, né, religiosos, essênios, saduceus, que não acreditavam numa vida após a morte, né? Então eram os mais materialistas que a gente pode assim retratar, embora o anacronismo, né, dos termos, a gente retratar uma coisa com as palavras da língua de hoje, né, atual. Os essênios, né? E houve uma discussão de Jesus com um grupo de fariseus, e em determinado momento Jesus falou, olha, mas eu sou mais antigo do que Abraão, eu conheço o Abraão. E aquelas pessoas que viram Jesus criança, né? Não, como é que você é mais antigo que Abraão? Você nasceu outro dia, aí a gente viu você crescendo, você é filho do José, do carpinteiro, e aí começaram a pegar em pedras para jogar nele, né? Então essa é uma prova, né, da pré-existência de Jesus anterior ao próprio Abraão. Isso quem foi que disse foi Jesus, né? Então uma prova da pré-existência. Falei que eu ia ensinar grego para vocês. A palavra aletheia é muito interessante. Essa última palavra aqui é uma palavra grega que significa verdade. E tem um mito para a gente explicar isso. E é esse mito que eu falo de Platão, que está no livro A República, que conta um fenômeno de quase morte, que inclusive é um dos fenômenos que mais tem comprovado a existência de uma consciência fora do corpo, né? Que seja um espírito, como a gente acredita, né? Mas que essa consciência não é fruto do próprio corpo. Então tem vários livros, né? Pesquisas, até na internet você pode pesquisar vídeos sobre experiência de quase morte e confirmam que nós não somos só carne ou só um cérebro que pensa, né? Mas nós temos um espírito que pensa independentemente do cérebro. Então, conta o Platão
que um soldado, no meio da guerra, tantos corpos lá mortos, né, foi dado como morto. Devia ter levado uma pancada na cabeça, ficado lá numa situação meio cataléptica, tal como o Lázaro, né, que foi dado como morto e que depois, né, não ressuscitou, porque nós espíritas acreditamos que quando ocorre o desencarne, é uma vez só, não dá mais para voltar. Nem mesmo Deus, como Jesus mesmo dizia, né, não quebra as suas leis. Né? Então, uma vez desencarnado, não tem como aquela música do Michael Jackson, né, lá do Thriller, né, lá dos catacumbas, né, saíram os mortos. Não, né? O que podem é os espíritos dos mortos virem se manifestar, como dizem que aconteceu no dia que Jesus desencarnou, né? Houve lá um terremoto, né? Um fenômeno sísmico que parece-me que as tumbas racharam, né? E aí eles começaram a ver os espíritos dos mortos pela rua, né? Mas não estavam com os mesmos corpos, eles não tinham essa compreensão da materialização, né? Se hoje se materializasse aqui, eu teria um medo de um espírito que se materializasse aqui, eu acho que cada um de vocês teria um certo receio, né? Imagina naquela época, vendo o vovô, né, que tinha desencarnado há tanto tempo, ali no meio deles, né? Então, para eles, o próprio vovô tomou a carne dele antiga, mas também eu acho que a gente vai ter um slide para comentar daqui a pouquinho. Então, Platão, vale a pena vocês pesquisarem esse mito, chama-se mito de Er, mas eu vou já chegar no final e diz assim, que esta alma antes de encarnar tem que passar por um deserto e ela fica com muito sede. E logo depois tem que passar por um rio, né, para depois encarnar. E aquelas pessoas mais ávidas, que estavam com muita sede, desesperadas de sede, reclamando da vida, muitos de nós são assim, né? Poxa, mas tem que passar por dificuldade, né? Mesmo no céu ainda tem que passar por isso e tal. Aí chega na água, eu quero água, e bebe. E o Platão diz que essas pessoas mais, né, agitadas, mais agoniadas, como diz o paraense, né, acabam bebendo demais e aquela água dá esquecimento. E aí eles nascem esquecidos de que foram na vida passada. Agora aquelas pessoas mais comedidas, estou com sede, mas vou beber só um pouquinho, não sei, né, o que pode acontecer. E aí acaba relembrando, né, mais das vidas anteriores que tiveram. Então a gente tem, comentava isso com o nosso colega, né, crianças hoje que se lembram claramente do que foram em vidas passadas. Segundo a ciência espírita, vou chamar assim entre aspas, né, mas é uma ciência já de alguns pesquisadores, como Ian Stevenson, o Jim Tucker, que tomou a pesquisa da continuidade, porque o Steven já desencarnou também, o Banerjee, o indiano, também fez pesquisas, o nosso brasileiro, o Hernando Guimarães Andrade, também fez pesquisa nesse mesmo grupo, né, que pesquisou essas crianças que tinham lembranças de vidas passadas. Citando aqui Platão, né, o próprio Pitágoras relembrava de suas encarnações anteriores também, que também era, né, com a sua escola pitagórica reencarnacionista. Então, o nome do rio, Lete. Então, quem beber desse rio Lete, esquece, né? A doutrina espírita, quando o espírito encarna, ocorre uma perturbação muito semelhante com um desencarne. Falávamos também sobre essa perturbação, né? Eu penso assim, como uma luz que passa do meio, né, gasoso para o meio líquido, ela sofre um desvio, né? Então, é o fenômeno da refração na física. Então, eu creio que o espírito, né, fazendo uma analogia, ao sair do mundo espiritual e entrar no mundo carnal, ele sofre, então, né, um desvio. E aí, então, ele já não se lembra mais do que foi, né? Isso é um benefício para que a gente possa recomeçar do zero, sem os pesos de vidas passadas. Disse ainda há pouco de que os judeus não tinham bem claro. Quando Jesus pergunta quem é o Messias,
E eles começaram a dizer, é o Jeremias, né, um profeta antigo. É o Elias que há de voltar. Né? O Elias de fato voltou, né, na forma de João Batista, não como o Messias. Mas era muito confuso. Tanto é que nenhum dos 12 discípulos, ou dos 70, ou dos tantos que existiam, né? Porque a palavra 70 não quer dizer que eram exatamente 70, né? Ou que esses 12 também eram só 12. Mas era uma comunidade que ele estava e que ninguém soube responder ao certo quem era o Messias, até que Pedro respondeu. Né? Meio assim, como aquele aluno que não tem certeza, né? Mestre, és tu, não é? Né? E aí ele falou, olha, você acertou, mas não foi por tua causa, não. Tu é tão inteligente assim, não. Foi um espírito que veio aí e soprou no teu ouvido, e pela mediunidade, você acertou a resposta. Um outro caso bem típico, né, do Evangelho, que Jesus confirma a reencarnação, né, isso não tem como tirar lá, né, que é a reencarnação, embora muitos ainda relutem, quando dizem, é o espírito de Elias, ou seja, é o ideário de Elias que estava ali em João Batista. A gente até, né, aceita, né, mas para nós ali é uma figura objetiva e clara, né, não é uma figura de linguagem que Jesus está utilizando para dizer que João Batista foi Elias reencarnado. Né? Por quê? Então, Jesus leva 3 discípulos para o alto de um monte, Monte Tabor, e lá se manifestam 2 espíritos além de Jesus. Um era Elias e o outro Moisés. Então isso já mostra que os espíritos não estão dormindo como a gente acredita. E isso é muito importante, porque uma vez André Luiz foi visitar um local onde tinha muitos espíritos religiosos e estavam dormindo porque acreditaram durante muito tempo, né, a pregação de que morreu, dorme, fica esperando, né, o juízo final. Isso é muito complicado, porque eles estavam ali, espíritos perdendo oportunidades, né, estavam muito mal aparentados, pareciam mortos-vivos ali, né, cadavéricos, e assim, uma situação espiritual complicada. E um ou outro acordava assustado, ainda como se estivesse, né, ligado a um passado, né? Então, é preciso que a gente compreenda essa mensagem de Jesus, que os espíritos estão no meio de nós, né? O Moisés não está dormindo, o Elias também não está dormindo, e eles não são exceção. Alguns explicam, porque eles mereceram, o próprio Moisés nem encontraram o corpo dele, a gente nem sabe se ele morreu direito, né? Isso é que conta. O próprio Elias diz que subiu numa carruagem de fogo, né? Então não teria morrido. Mas o próprio apóstolo Paulo confirma também na Bíblia que nem carne e nem sangue podem subir ao reino dos céus. Então, não é o nosso corpo que vai junto conosco para o mundo espiritual. Mas, vamos aqui... A transfiguração, Jesus já voltando, né, daquela manifestação de uma materialização de espíritos que a gente comentou ainda há pouco. E quando eles estão descendo, pergunto, mas mestre, disseram, eu vi lá o Elias não tinha que voltar? Ele falou, sim, e ele já veio. E vocês nem reconheceram, né? Ele foi João Batista, que vocês, né, viram aí, que foi morto, né? Ele é meu primo, né? Então Jesus confirma que a reencarnação do João Batista era de Elias. Então vamos aqui um pouco mais adiante no Evangelho de João, aonde logo depois nesse diálogo um pouco pesado, né? Porque eu acho muito interessante essas duas situações. A primeira, essa de Nicodemos.
Ele chega elogiando. E Jesus não era muito favorável à bajulação, né? Porque ele sabia que tinha alguma coisa errada por trás disso, né? Primeiro porque ele podia ter ido procurá-lo durante o dia. Foi buscar à noite, né? Não que fosse incômodo para Jesus atender alguém à noite, mas mostrava que ele tinha um certo preconceito. Vão me ver no meio de vocês, né? Então, era uma coisa meio complicada. Mas, quando Jesus recebe aquele elogio de Jesus, de Nicodemo, bom mestre, assim como também o jovem rico diz para Jesus, bom mestre. Jesus fala, não, eu não sou bom não. Olha que Jesus era bom, né? Eu não sou bom, bom é Deus que está no céu. Mas o que é que você quer? Tudo bem, então, é um diálogo tenso, né? Não é um diálogo assim, tranquilo. Eu falei para vocês que o Nicodemos se sentiu ofendido, né? Porque teria que nascer de novo. Se ele era mestre em Israel, ele devia conhecer a doutrina dos indianos, deveria conhecer a doutrina dos gregos, né? Até porque eles tinham sido escravizados por gregos e por romanos, né? Então eles tinham que obrigatoriamente conhecer essa doutrina. E o Nicodemos fez-se de desconhecido, né? E ele falou, olha, como eu, um homem desse tamanho, vou entrar na barriga da minha mãe de novo. Então, o que nós temos aqui, né? A palavra reencarnação na Bíblia, vocês não vão encontrar senão nessas versões novas, né? Que às vezes até usam essas palavras espíritas, mas no sentido de provocação, de ofender, tal. Então, não existia a palavra, por exemplo, médium, na época de Moisés, mas vocês vão ver lá a palavra médium em algumas traduções, né? Espiritismo, né? Então não existia isso na época, né? Mas essas novas traduções tentam, né, trazer esses anacronismos para o texto. Muito bem, então a palavra, né, que aparece lá no hebraico é descer do alto. O hebraico não exatamente, mas do grego. Nascer do alto. Por que nascer do alto? Porque tem um mito grego, também de Platão, que fala de uma carruagem. Eu vou mostrar uns slides daqui a pouco para vocês, de um trecho do filme E a Vida Continua. Também do livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, E a Vida Continua. Então, primeiro veio o livro, depois foi feito o filme. Assim, então, André Luiz conta uma história, né, de dois espíritos que estão no mundo espiritual, não sabem bem que desencarnaram, ainda estão nessa confusão, né, não estão ainda conscientes, como eu disse para vocês. É muito importante estudar a doutrina espírita, porque a gente vá preparado para o mundo espiritual, né? Eu, por exemplo, trabalhei quase 30 anos, né, esclarecendo espíritos na reunião mediúnica, porque eles não sabem que estão desencarnados, ainda precisam médiuns, doutrinadores, dialogadores para virem esclarecê-los, né? Então, olha essa carruagem aqui, olha que Jesus conversando com Nicodemos. Quando eu digo para vocês que o diálogo foi um pouco tenso, né? Aqui vocês vejam, né, que Jesus fala, olha, se eu estou falando das coisas que acontecem na Terra, por quê? Porque o Platão tinha uma teoria que era do mundo das ideias, das coisas que acontecem no mundo espiritual, né? Num outro mundo perfeito, a qual nós somos uma cópia imperfeita. Tá? Por isso que eu digo que foi um diálogo um pouco complicado entre os dois. Então, o Platão conta que nós, cada um, tem 3 corpos, né? Isso a doutrina explica bem, e o apóstolo Paulo, no Coríntios 15, né, também fala isso, né, de uma forma alegórica. Ele cita lá que é como se fosse 3 luminosidades diferentes, né?
Um corpo é semelhante à luz do sol, o outro corpo é semelhante à luz da lua, o outro corpo é semelhante à luz das estrelas. São 3 corpos, 3 carnes diferentes. Isso o apóstolo Paulo quem diz. Allan Kardec resume, o André Luiz cita mais um corpo, que seria o corpo mental. Os indianos, nossos irmãos, né, também reencarnacionistas, eles parecem que, eu não sou estudado muito nisso, mas citam 7 corpos. Os egípcios, né, citavam também outros corpos, o Ka, o Ba, né, na sua mitologia egípcia. Essa estátua aqui é a do rio Lete, era a deusa do esquecimento. Tá? Então, eu trouxe a imagem dela, olha aqui, é uma estátua da deusa do esquecimento. Então, quem bebia desta água esquecia a vida anterior. Nós somos, né, espíritos em trânsito. Ora estamos nesse corpo encarnado, ora no mundo espiritual, mas quando vai para o mundo espiritual, volta para cá novamente. Então, Platão, né, fez uma alegoria dizendo assim, é como se fosse um carro, né? Aí, por isso, a importância de a gente falar de 3. Olha, aqui é a capa do filme, né? Então, uma carruagem tem os cavalos, tem, né, a parte das rodas, né, ali da cabine. Então, ali a carruagem em si, né, é uma parte, e tem o condutor. Então, nessa representação, trazendo para o Espiritismo, o perispírito, que é o corpo espiritual, são os cavalos. O condutor é o espírito. O acessório, no caso, né, é a carruagem. Por que eu digo acessório? Porque se você não precisar da carruagem, você pode montar em cima do cavalo e sair andando. Você não precisa dela. Se ela quebra no meio caminho, ela não consegue mais caminhar, ela atola, você tem como dar continuidade à sua viagem, independente, né, de ter ou não ter uma carruagem. Então, assim explica Platão a questão do desencarne, reencarne. E tem uma versão interessante que diz assim, são 2 cavalos que puxam. Um mais materializado, que quer as coisas mais mundanas, e tem um mais espiritualizado que quer subir. E às vezes eles ficam bravos entre si, aí eles se desgovernam e aí ocorre o desencarne, né? Porque são as nossas paixões, né, que acabam às vezes complicando nossas vidas. E assim a gente está concluindo. Então aqui é uma ilustração, né, aí da carruagem caindo, né, uma carruagem que voa, né, uma carruagem alada que vai até o mundo espiritual, aprende coisas e pode relembrar as coisas que viu no mundo espiritual, desde que não beba tanta água do rio Lete, né? Mas muitas crianças acabam se lembrando. As experiências quasimóticas que citei também é uma possibilidade de a gente lembrar. E cada um de nós, ao acordar dos sonhos, né, também a gente se lembra. Só que tem um certo fenômeno aí que acaba destoando. O André Luiz também cita um caso de um sonho de uma menina que viu uma cobra, que a avó meio que fez uma hipnose, né, conduziu para que ela tomasse cuidado com a língua, com contar mentiras, né? Hoje as fake news não estão tão graves aí, então vamos tomar cuidado, dizia a vozinha desencarnada para a neta que estava encarnada. Pode avançar, vamos ver se a gente tem alguma coisa que a gente possa aqui fechar. Então essa aqui é uma imagem das 3 senhoras do destino, essas que auxiliam na reencarnação, né? Elas que produzem esses fios aí, são os fios da vida, né? São as teias que fazem todos nós estarmos juntos aqui hoje por um fim, né? Então é um tecido social, tecido aí pelos espíritos, e tem, né, os pacotes reencarnatórios, né? Nesse Posso virar para ti? Mas o Yama, ao mesmo tempo que ele quebra o ciclo segue.
para mostrar que a existência continua mesmo depois da morte. E no centro desse ciclo tem alguns símbolos do apego material, né, que é o javali, que é o apego ao mundo material, tradição tibetana. A cobra, que simboliza a raiva, e o galo, né, que é o apego. Né? Muito bem. Muito legal você citar a Mangala. E os monges budistas dizem que toda vez que a gente está preso nesse ciclo reencarnatório, nós passamos por essa situação de apego, raiva e desespero, enfim, uma coisa, situação de sofrimento. Muito bom. E a gente vai só romper através dessas reencarnações, né? Como se fosse um filtro, né? A gente vai se purificando, né? E é interessante quando você traz essa ideia da mandala. Eu gosto muito do Tao, né? Daquela mandala em que tem dois peixinhos, um preto e um branco, né? Essa dualidade, né? E aí é bem isso, né? Nós temos o corpo físico e tem o lado espiritual, né? O Yang do Yin, né? Na filosofia grega, a gente tem um filósofo chamado Heráclito, que ele diz que é nessas oposições que as coisas todas surgiram, né? Então, nessa dualidade entre mundo espiritual e mundo encarnado é que a gente vai evoluindo, né? Todas as coisas, ele diz assim em grego, né? Polemos pater panta. A polêmica, né? A contradição entre esses dois opostos é o pai de tudo que existe. Tudo bem. Então essas senhoras dos destinos, elas que traçam, né, a programação. No mundo espiritual a gente tem, o André Luiz fala que nosso lar, o ministério da reencarnação. Pode abrir um espaço para perguntas. Isso. Então agora é com vocês. Essa questão da comprovação da vida contra a morte, se Jesus não houvesse aparecido, ele apareceu exatamente para reafirmar a vida depois da morte. E ele reaparece perispiritualmente, né? E na ocasião que ele se apresenta a Maria de Magdala, ela corre para pegá-lo. Para abraçar, né? Meio brasileiro, né? Vamos lá. Eufórica, né? Como diria, ela era gamada nele pelas coisas que ele fazia, né? Exato. E ela corre para tocá-lo e ele diz, não me toque por enquanto, porque ele está perispiritualmente. Vai e diga que eu não quero. E aí é quando ele aparece lá, os cristãos se reuniram, né? Botavam segurança nas portas, e ele aparece lá. Esses aparecimentos todos são perispiritualmente. Depois é que ele materializa, como acontece na estrada de Emaús. Também, Né? verdade. Ele anda com os 2 discípulos e só ao anoitecer, quando ele disse que ele precisava se materializar, né? E aí os 2 pedem, olha, não tinham identificado Jesus, mesmo que tivessem vivido intensamente 3 anos com ele. Aí ele disse, bom, eu vou continuar. E os 2, olha, homem, não é inteligente você continuar a viagem, porque o imperador parou as construções e tem muitos empregados assaltando. E Jesus então aceita perguntar na casa deles. E lá eles convidam Jesus para a ceia, e só quando Jesus Parte o pão, que eles se lembram, né? Reconhece. Essas coisas são de uma curiosidade muito importante que as pessoas não têm domínio. Me permita fazer assim, um aprofundamento no que tu dizes, pois tiveram muitos casos de materialização na época de Kardec, em que não, inclusive aqui em Belém, teve Ana Prado que fazia essas materializações, né, para quem quiser pesquisar melhor. Inclusive eles trancavam em jaulas, né? Os médicos ficavam meio
até e amarravam para que não tivesse fraudes, né, em correios. Né? Aí, por quê? Porque tiveram pessoas, né, e tinha muitos curiosos que acabavam interferindo no perispírito ali materializado, porque aquela energia não era do espírito, era de um médium que tinha que ser devolvido para ele, né? E como é que era devolver esses fluidos já alterados? Podia até levar ao desencarne. Parece que teve um caso de uma médium que ela ficou envelhecida assim de uma hora para outra, porque ela sofreu o choque de quando esses fluidos voltaram para ela, né? Então, tem casos de pesquisas de que nessa materialização o corpo do médium ele desmaterializava, desaparecia, né? Parte da mão, parte dos pés, né? Então depois tinha que ser reconstituído essas células. Sim, tem toda uma questão desta, né? Inclusive teve uma pesquisa, estávamos falando sobre pesquisa científica no início do século, teve uma pessoa, um médico que quis pesquisar qual o peso da alma, né? E aí parece que chegaram a 23 gramas. Tem até um filme na internet que fala um pouco sobre este vídeo, essa pesquisa, né? Então, o perispírito, ele não é totalmente, Kardec registra isto, né? Olha, não é matéria, mas também não é espírito, é uma matéria intermediária. Eu falei para vocês que tem três coisas, matéria, espírito e Deus, né? E Kardec, né, fala, mas é só isso mesmo? Ah, não, dá para a gente acrescentar aí um intermediário que é o perispírito. Tudo bem. Alguém mais gostaria de fazer? Muito obrigado. Alguma questão? Pode falar. Vou fazer uma pergunta para você. A reencarnação sendo uma lei da vida, né? Como é que nós devemos entender a importância dela para a nossa felicidade? Porque a gente verifica a passagem de Jesus, quando Jesus fala assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nada que Jesus tenha colocado é fora de contexto, nada que Jesus disse não tem uma razão de ser, um fundamento e uma aplicabilidade. Se Jesus diz para a gente, ele nos propõe a perfeição, como é que a reencarnação ela entra nesse contexto? Ou em outras passagens, por exemplo, em relação à questão da misericórdia divina, como é que a reencarnação ela nos ajuda a entender a misericórdia de Deus em relação aos nossos erros, às nossas falhas? Porque a gente falha muito, né? A gente erra muito ao longo da vida. Como é que a reencarnação como lei divina nos ajuda a entender esse mecanismo da misericórdia de Deus? Deus nos dando tempo para nos reerguermos. Como é que você vê isso? Muito boa pergunta. Creio que no Evangelho tem todo, ou no Livro dos Espíritos, assim, a justiça da reencarnação. Então, isso é primeiro, eu queria, assim, falar um pouco da história. Quando o Espiritismo surge, né, Kardec disse que surge lá com as irmãs Fox, houveram outros médios anteriores, nesse boom, né, da manifestação dos Espíritos, que Jesus, no Evangelho de João, cita, olha, eu vou mandar o Espírito de verdade, né, ao seu tempo, e a gente acredita que a partir de Kardec, pouco antes de Kardec, já com Swedenborg, que foi um médium, né, as irmãs Fox, e nos Estados Unidos, eu até citei aqui essa ideia do Michael Jackson, né, do thriller, das almas, né, a gente vê muitos filmes de terror americano, né, desses espíritos, desses mortos-vivos, tal. Isso porque os fenômenos, né, começaram lá, né, com as irmãs Fox. E lá eles têm um espiritismo, que não tem o mesmo nome que o nosso, mas é semelhante, é moderno espiritualismo, né? Modern spiritualism, que não é reencarnacionista. Eles acreditam na comunicação dos espíritos, tem médiuns, fazem reuniões, mas os espíritos não estão preocupados em falar quem eles eram em reencarnações passadas. Eles falam de outras coisas, até porque perguntam outras coisas para eles. Então os espíritos
se limitam a responder apenas ali as necessidades daquele grupo. Então, para nós, né, espíritas, a partir de Allan Kardec, tem toda uma pesquisa filosófica primeiro. Kardec diz, olha, a última coisa que eu precisei pesquisar foi a reencarnação. Porque os espíritos não traziam essa informação, né? Não era importante para eles, naquele momento, falar de reencarnação. E aí ele foi pesquisar, então, com Platão, lendo os livros de Platão, né? Lendo outras teorias na Índia. Aí ele se convenceu. Diz na doutrina espírita que não tem dogma, mas você parece lá a reencarnação como um dogma, porque foi uma das coisas que ele precisou, né, pesquisar melhor, né? Não foi só aquele método que Kardec criou, né, onde os espíritos são confrontados entre eles, médiuns diferentes, para chegar a um consenso do ensino dos espíritos, né? Tirado do método científico esse controle aí. Então, a reencarnação, ela é uma exposição, né, toda feita por Kardec, já investigando com os espíritos sobre isso. Então, por que existe reencarnação? Né? Não daria para a gente ter uma vida só, mas aí, como a sua questão indaga, né, existiria justiça? Né? A gente vê, principalmente aqui no Círio de Belém, né, a gente tem o Círio das Crianças. Por quê? Porque é costume, né, nas cidades do interior, as crianças que morrem, né, em tenra idade serem enterradas como anjos. Por quê? Porque é uma crença de que elas não podem ir para o inferno, né, porque elas nem fizeram nenhum pecado, mas também não têm um direito, né, não tiveram como comprovar ali, né. Então, para nós, na doutrina espírita, fica mais claro explicar pela reencarnação. Então, existe uma justiça divina. Aí, a gente pega um pouco até para explicar, que fica mais fácil para nós, a doutrina indiana do karma. E que Jesus também utiliza-se dela quando diz assim, cada um segundo suas obras. Se você planta espinho, né, semente de espinheiro, você vai poder ali colher flores, né, você vai colher espinhos. Então, a lei do karma, e eu queria aqui ressaltar, não existe só karma negativo. O mais importante é que a gente tenha que fazer o karma positivo. Toda boa obra que você faz, você vai receber em algum momento, né, aquela ação voltando para nós. Porque a gente tende a pensar, tal fulano é meu karma, tal situação é meu karma. Não, né? Todas as nossas ações, boas ou más, acabam retornando para nós. Na doutrina espírita, a gente costuma chamar de lei de ação e reação. Inclusive, uma lei da física, né? Um dos princípios fundamentais da física de Newton é que toda ação corresponde a uma reação vindo de volta da onde ela veio, aquela força aplicada. Então, trazendo isso para o espiritismo. Então, se você faz coisas boas, você tem direito a, numa próxima encarnação, receber, né, aquilo de bom que você plantou. Agora, se você, né, reiteradamente, né, vai fazendo só más ações, você vai ter que ter uma corrigenda, né? Não é um castigo divino, mas é a lei de Deus que não se quebra para ninguém, não tem como burlar esta lei. É claro que essa lei, ela, como todo tribunal, tem os seus atenuantes e os seus agravantes. Então não quer dizer que essa pessoa, vamos aqui citar o caso do Evangelho. Por que o João Batista precisou morrer decapitado? Que quando ele foi Elias, ele cortou a cabeça de 450 pessoas, né? E numa brincadeira tola, né? Por que tola? Porque ele fez uma aposta que ele sabia que ele ia ganhar, né? Que ele não teria como, preferiu até que ele tivesse matado antes mesmo de ter feito, né, aquela aposta. Porque ele sabia, como estamos falando,
que o espírito pode se manifestar através de efeitos físicos, né? Inclusive, uma das mediunidades, né, do poltergeist, né, de fogo espontâneo, também muito estudado por Kardec na época, né? Então, o que é o poltergeist? Né? Essa manifestação de fogo. Então, quando Deus, que não é o Deus espírita que a gente acredita, né? Porque Deus não tem uma forma, na questão número 13 do Livro dos Espíritos, diz lá que não tem forma. Então, quem apareceu para Moisés? Provavelmente foi o Jeová, que era um espírito guardião daquela nação, né, hebraica. E aí ali ele se manifestou de que forma? Através de um poltergeist, colocou lá aquela arvorezinha, né, em fogo. Obrigado. A questão do Jeová, Sim. que a Bíblia deixa como nome de Deus, na verdade, era a linguagem hebraica, significava Senhor. Senhor, Adonai, né? Como é que lá existia? O Jeová da agricultura, o Jeová Da guerra, da saúde. Mas Sim. a questão da reencarnação, eu te agradecer, eu também tenho esse trabalho e o que você está passando enriquece muito o que eu tenho, chamado Reencarnação na Bíblia. Aliás, dia 2, eu estarei fazendo esse trabalho lá na UEP da Castelo, mas isso está maravilhoso. Obrigado. Se puder assistir meu pra Vou sim. me chamar a atenção do que está errado lá. Não. Mas a Bíblia tem situações que a reencarnação fica muito evidente. Quando é dito assim por Jesus, a cada um segundo as suas obras. E mais lá adiante ele afirma, mas nada se passará até que seja pago o último Centaudo, né? uma afirmativa do Cristo. Então, se o cara foi bandido, estuprador, morre, e a justiça não consegue botar a mão nele, ele encontra uma outra reencarnação para refazer a caminhada. Essa afirmativa é de Jesus. Perguntas? Só uma pontuação rápida, né? E não vale o arrependimento pontual, né? Então, eu estou para morrer, mas eu tenho muitos karmas, né? Tal. Eu vou me arrepender, faço uma extremunção, pago lá uma taxa, e aí então, né? Eu estou quite. Não, né? O próprio Lutero questionou isso na época, né? E tem toda uma teologia. Passa a palavra. Tem um comentário aqui. Sim. Sim, você citou até um autor espírita, né? O Severino, né? Sim. Indicações, né? Quais Bíblias Eu gosto muito dessas Bíblias de estudo. São caras, mas elas têm uma nota de rodapé. Já existe um site, eu queria que vocês, né, depois pudessem pesquisar, que tem toda a Bíblia e tem comentários espíritas em anexo. Eu acho que é NEP o nome do site, né? Então, façam essa pesquisa. Então, por que eu digo Bíblias de estudo? Evangélicas mesmo, né? Porque tem essas notas de rodapé. Mas no Google hoje, eu fiz esses slides através do Google, né? Então, a gente coloca lá uma palavra, mas antigamente não tinha Google, então a gente tinha que ir lá no rodapé e pesquisar onde que fala isso mais em outro canto, né? Por isso que, mas já tem esse site, né? Obrigado por você ter falado, então tem lá, e é uma Bíblia tão completa que tem várias versões, tem ela em grego, tem ela em hebraico, quem consegue, né, traduzir algumas palavras, bem poucas as que eu consigo, mas já consegue, né, conseguir fazer um aprofundamento, né? E os livros do Severino Celestino trazem essas traduções, né? Haroldo Dutra também tem o Novo Testamento, né? Uma versão mais espiritualizada. Dizem que eu não tenho acesso a ela, mas
A Bíblia de Jerusalém, parece que ela foi atualizada. A gente falava um pouco antes, né, sobre os vários partidos, né, então, com os manuscritos do Mar Morto, né, e que foram achados em comunidades essênias, né, que eles fizeram, então, aí a conservação, né, desses textos bíblicos, e essa Bíblia tentou, né, revitalizar, porque a gente sabe, Jesus, né, já tinha essa preocupação, né, olha, é uma doutrina nova, não vamos ficar colocando remendo velho em roupa nova, porque vai encolher, vai rasgar mais, né? Ou no Apocalipse de João, diz, olha, cuidado com a prostituta, né? Prostituir, né? Porque você fica colocando muitas coisas que não são da compreensão que Jesus falou, mas fica colocando várias, assim, penduricados, vamos chamar desta forma. Então a gente está encerrando, né, por hoje. Então a gente agradece ao amigo Roger por mais esse conjunto de informações, né, sobre uma das leis divinas, que é a reencarnação. É algo assim muito, muito amplo, né, que a gente precisa pesquisar mais. Tem muitos aspectos a serem aí vistos por todos nós, né? E pode convidar outras vezes, a gente pode fazer a segunda parte. Com certeza. E no mês que vem, mês de março, a gente vai fazer uma incursão, um mergulho na desencarnação. A gente vai reencarnou, né? Então a gente vai analisar temas relativos à desencarnação no mês de março. O medo da morte, as atitudes diante do morrer, o processo da morte, a questão da morrer com dignidade, a questão da visão espírita da desencarnação e da morte. São temas que a gente vai estar vendo ao longo do mês de março e estamos convidados.